As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato que elas são. A correção mais adequada para essa frase é... Bom, vamos então aqui analisar, tá? Eu vou deixar diretamente aqui no nossa tela para ficar mais prático, tá? Cara, é o seguinte, a questão, ela mostra que a correção mais adequada, então ele quis corrigir o texto, tá? Então tem alguma coisa que está faltando aqui, teve algum problema nesse período aqui. Vamos tentar entender esse problema? Qual é esse problema? As pessoas mais felizes são aquelas que não têm, plural certinho, nenhuma razão específica para serem felizes. As pessoas mais felizes não têm uma razão específica para elas serem felizes. Concorda comigo? Exceto pelo fato de que elas já são felizes. Pelo fato disso. Pelo fato disso, ó, de que elas são, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal e ela precisa de preposição. Basicamente o que faltou aqui foi isso, exceto pelo fato de que elas são. Ah, sim. A correção mais adequada para essa frase é... Então eu já sei que aqui houve um problema, que faltou a preposição de do substantivo fato. Fato disso. É pelo fato disso. Tá legal? Olha só a alternativa A. As pessoas mais felizes é o sujeito que tem verbo são, né? Então não cabe essa vírgula aí. Já fica fora isso daqui. Correto? Fora. Letra B. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato que elas são. Pelo fato de que elas são. A ideia, né, de exceção aqui, a gente deve colocar, né, uma expressão denotativa. Então, a gente colocar aí uma vírgula antes, né, de reforço, ok. São mais felizes aquelas pessoas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são. É isso que ele queria corrigir, tá legal? As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para ser felizes, exceto pelo fato de que elas são. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para ser felizes, exceto pelo fato de que elas são. Moçada, um cuidado muito importante que a gente deve ter, tá? Aqui, aqui, ó, tem ponto e vírgula aqui, olha só, tem um monte de ponto e vírgula. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Nada a ver. E aqui, ponto final, não. É porque a banca julga a ideia de que, como há várias alternativas, tá? A última ela finaliza com ponto. O restante ela coloca ponto e vírgula. Tá legal? Então isso não tem nada a ver com a questão em si. Tá bom? Não tem nada a ver com a questão em si. Então, ignore essa parte aqui do ponto e vírgula, tá? Ele quer basicamente em cima da estrutura interna. O que na realidade, né, cá para nós, né, a banca deveria ter colocado o ponto final em todas, logicamente, para manter a regularidade. Mas quando você faz um monte de questões da banca, você já percebe que o ponto e vírgula foi colocado nas alternativas de coisa natural. É assim que ela coloca. E a última ela coloca um ponto final. É normal a gente perceber isso. Como uma questão de reescrita, e ela também fez algumas mudanças de pontuação, né, de vírgula e tal, ficaria mais adequado realmente colocar o ponto final em todas, né? Apenas uma opção mesmo e tal, mas é algo da banca, isso não é problema. A banca não quis mostrar uma pontuação externa, finalizar uma frase com ponto e vírgula. Não é isso que a banca quis mostrar, tá? Isso não tem nada a ver. Apesar de algumas pessoas colocarem isso como a alternativa é a correta porque é a única que tem ponto final. Não tem nada a ver isso não, tá? Beleza. Então a banca ela corrigiu um problema, porque ela pediu a correção mais adequada. Ela corrigiu o problema da falta da preposição de. Aqui faltou também, eliminou a alternativa B. Aqui faltou também, eliminou a alternativa C. Aqui faltou também, eliminou a alternativa D. Pronto. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para ser felizes, exceto pelo fato de que elas são. Na realidade, o que a banca queria era corrigir só isso aqui, ó. Mas ela acabou. Vamos colocar aqui algo um pouco mais para poder pegar o candidato, né? Então vamos colocar o ser infinitivo. Esse infinitivo ele tem o mesmo sujeito da oração anterior. Então, se antes para serem felizes eu tenho aqui o infinitivo impessoal, agora eu quero o infinitivo pessoal, agora eu quero um infinitivo impessoal. E aí a banca colocou a alternativa E. Eu aqui marquei aqui em cor azul pelo seguinte, moçada. Existe o que a banca colocou aqui, ó. Existe respaldo gramatical para isso aqui?
Bom, primeiro vamos observar o comando da questão, a correção mais adequada para essa frase. A correção mais adequada seria a gente manter o plural aqui. Por quê? Porque eu tenho o adjetivo felizes, que é o predicativo do sujeito. Então, se eu coloco, veja bem aqui, eu estou analisando para serem felizes, tá? Estou analisando para serem felizes. Cara, se eu coloquei o predicativo no plural, o meu verbo de ligação também tem que estar no plural. Porque felizes, ele é o predicativo de um sujeito plural. E o infinitivo, ele também tem que se pluralizar. Por quê? Ele tem que combinar. É a concordância nominal do predicativo, concordância verbal do verbo. Concordância do verbo. Errou, mas aí entra o infinitivo. E realmente há respaldo para isso, tá? Há uma corrente de aprofundamento gramatical que mostra, não, infinitivo, impessoal, e na sequência há um predicativo. Os exemplos utilizados, muitas vezes, eles colocam até mesmo com voz passiva e tal, e acaba incluindo, tá legal? Mas a gente entende aqui um tipo de questão dessa aqui que deixa a questão frágil. Isso daqui, por exemplo, se fosse banca CESP, ela naturalmente ia anular a questão. Ela anularia a questão. Como é banca FGV, a gente conhece a banca FGV, né, gente? Ela gosta de uma polêmica, né? Então, aqui, ela mostrou a correção mais adequada. Então, ela queria corrigir. O que ela queria corrigir era a preposição de. Então, a oração completiva nominal de que elas são, né? E aí nós temos o que com seu integrante, não é pronome relativo. Tá legal? Show de bola, pronto. Ela queria corrigir a isso. Mas acabou mexendo numa pontuação aqui, uma pontuação ali, e colocou o infinitivo impessoal para ser feliz. Há amparo gramatical para isso? Cara, há. Tá? O infinitivo impessoal. Há. Mas há também uma tendência, né, de se observar de que a gente deve, já que o predicativo está no plural, ele diz a respeito ao mesmo sujeito do verbo. Concorda comigo? Ele é o predicativo do sujeito. Então, se o verbo tem o mesmo sujeito, é natural que a concordância nominal força a concordância verbal. Então, muitas vezes, quando há esse respaldo e tal, se mostra que para serem felizes, por exemplo, para serem felizes é a concordância ideal. Apesar de um ou outro autor colocar também o infinitivo impessoal assim sensado. Quer dizer, preciosismo da banca, né? Se você matou a charada que a preposição de faltava, aí você eliminou a alternativa A, porque tem vírgula entre sujeito e predicado, você corta. A outra que tem preposição de, a alternativa é. Logicamente, você resvalaria aqui nesse serem, que deveria ser serem. Mas a banca colocou o infinitivo impessoal ser. Tá legal? E aí, nesse caso, cara, comparando. As demais estão erradas por conta dessa falta da preposição de, que a banca tinha pedido a correção mais adequada. Aí sobra a alternativa E, tá legal? Há respaldo gramatical para isso, terror? Cara, há. Há respaldo para esse infinitivo impessoal. Ao mesmo tempo, há recomendação de que se flexione, apesar de autores renomados, né, na literatura acabarem colocando assim, mas é de uso corrente, é de recomendação de que se o predicativo concorda com o sujeito, o infinitivo também concorda. Pronto. Né? É o de melhor uso, mais adequado uso, mas você foi por eliminação para chegar à alternativa E. É essa a ideia. Banca FGV, né, moçada? Então a banca FGV gosta de polêmica e ela acaba deixando aí a alternativa E. Então, cuidado, tá? Então há pessoas que às vezes falam, não, por conta da pontuação final aqui. Mas a banca, na realidade, ela estava ignorando essa pontuação final, o que não deveria, né? Então essa pontuação aqui não diz respeito à frase em si, tá? Tanto assim, moçada, que eu vou te mostrar aqui, ó, que está entre aspas, olha, a estrutura, está vendo só? E o ponto final está fora, tá bom? Então só para você saber disso daí. A pontuação final aqui diz respeito apenas à última frase das alternativas. É só isso, tá? Então não foi por isso daqui que você, não seria por isso daqui que você mataria a questão, não. Beleza? Cuidado então com isso, tá?